Você sabe que você pode contar com a autoria em tudo, inclusive com a resolução das provas. Bora resolver a primeira etapa da Unicamp 2025. Cheguei aqui com uma questão aí de tipos de gêneros textuais, em que nós temos dois textos. Vamos ler aqui, começando com o texto 1. No final do século XIX, a escritora Charlotte Perkins Gilman, acho que é assim, observava a necessidade de reformas urbanas e habitacionais que combinassem a privacidade da família com a vida em coletivo. Ela defendia que grandes cidades fossem equipadas com conjuntos amplos de apartamentos que contariam com cozinhas comuns e com pessoas contratadas coletivamente pelas famílias para serviços domésticos. A atenção às crianças seria garantida por cuidadores profissionais e professores dentro das creches. Vamos para o texto 2. Quase um século depois, em 1996, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, implementou reformas nas políticas de proteção social daquele país. Entre as mudanças, o Estado deixou de prover auxílio financeiro a mães pobres que criam os filhos sozinhas e essa responsabilidade passou para o pai biológico da criança. Essa reforma acentuou um vínculo social entre mulheres e homens, vínculo este que elas não necessariamente gostariam de manter. A reforma as tornou, sobretudo, dependentes economicamente deles. Eita! Considerando os textos 1 e 2, é correto afirmar que os efeitos para as relações sociais das reformas neles descritas. Então vamos lá. Qual foram aqui os efeitos, as consequências da reforma do texto 1 e da reforma do texto 2? Letra A. São convergentes, pois fortalecem a importância para a vida moderna dos lares individualizados e das famílias biológicas. As reformas indicam a prevalência de ambos em relação ao Estado. Não, gente, não dá. No texto 1, aqui da Charlotte, ela propõe uma reforma que vai além dos modelos tradicionais de lares, né, que são mais individualizados, em que cada família cuida de si. Lá a gente tem ali uma questão muito mais de compartilhamento. Ah, vamos compartilhar a questão dos serviços domésticos, a questão das babás, né? Então ali tem essa situação, não é individualizado, é mais coletivo. Já o texto 2 fortalece aí o vínculo entre pai e mãe biológicos. E ele não traz aqui essa prevalência de ambos em relação ao Estado. Aqui, na verdade, o Estado se excluiu, né? O Estado deixou de ter essa responsabilidade passou para o pai. Então, não temos essa relação convergente. Os dois textos falam de coisas distintas. Letra B são divergentes, pois apenas a reforma descrita no texto 2 fortalece a autonomia das mães. Não! Observe que no fim do texto 2 está escrito assim, ó, a reforma as tornou, esse as e as mães, tornou, sobretudo, dependentes economicamente deles, de quem? Dos pais, para ampliar a responsabilidade dos pais biológicos e por desresponsabilizar o Estado. É, ampliou a responsabilidade, desresponsabilizou o Estado, mas não fortaleceu a autonomia das mães de ser ator de velocidade, porque está indo contra o que o texto fala. Letra B, são convergentes, pois facilita o desenvolvimento da privacidade das famílias e amplia a autonomia individual. Não, gente, nós não temos aqui essa autonomia individual no caso das mães, porque elas ficaram dependentes. E o texto 1, ele fala mais da questão coletiva, né? Então, ele não fica muito focado nessa questão da individualidade, da privacidade, é diferente, não é isso que os textos abordam. Letra D, são divergentes, beleza? Pois apenas a reforma descrita no texto 1 desvincula da responsabilidade das famílias e das mulheres as tarefas de cuidados e de reprodução social da vida, vinculando-as também ao Estado, é isso. Cabe ali ao coletivo ser responsável pelos afazeres domésticos, serem responsáveis aqui pelos cuidadores profissionais e professores dentro das creches. Então, nós temos aqui que essas responsabilidades deixaram de ser da família ou da mãe, principalmente, né, porque são trabalhos de cuidados, e passaram a ser daquela coletividade, daquele grupo em si. Então, realmente, o texto 1 e o texto 2 são diferentes nesse sentido. E aí, uma questão de nível fácil, né? Eu acho que a parte mais difícil é ficar lendo esses textos, textos grandes, alternativas grandes, mas no fim das contas, a questão ela é uma questão tranquila, uma questão de interpretação. Show? Comenta aqui embaixo se você acertou essa questão, se você entendeu agora a resolução dela, caso você tenha errado, e o que que você acha dessa questão. Um beijo e até mais!